Hey tu! Sim, tu! Queres começar a vender a tua arte e não sabes que preço has de meter? Vamos conversar sobre isso. Quando comecei a vender arte, ou a querer vender arte e a fazer os retratos que tenho feito, por exemplo, uma das minhas grandes dúvidas foi: mas a que preço é que eu vou vender os meus trabalhos? E pesquisei na internet, e perguntei a amigos, e a resposta mais comum era: não há um preço certo, ou depende do valor que lhe quiseres dar. É um bocado pouco esclarecedor para quem não está propriamente dentro do assunto de preços e etc. Não é? Também vi para ir ver os preços que os outros artistas estavam a fazer, artistas que eu achasse que tivessem a fazer um trabalho semelhante ao meu, mas lá está, existem sempre as variantes da experiência do artista, da procura e oferta e a própria vontade do artista em fazer aqueles preços e não outros. Pode não ser propriamente procurado ou ter muito trabalho, mas é aquele o preço que ele quer fazer. É uma decisão de cada um sempre, não é? E portanto, com a pesquisa não consegui obter assim nenhuma base que desse para me orientar e para ter uma ideia de um intervalo de preços, pelo menos uma coisa assim do género. Então decidi parar um pouco e não olhar para o que os outros estavam a fazer. Comecei a desconstruir um pouco aquilo que podia ser o negócio ou a ideia de negócio e as variantes que existem dentro do negócio ou do emprego, por exemplo. Nós, quando vamos a uma entrevista de emprego ou quando nos candidatamos a um emprego, o que é que analisamos, o que é que vemos e o que é que nos faz decidir se queremos ir para aquele emprego ou não? Existem principalmente três fatores, que são o ordenado, o tempo de trabalho e o que é para fazer, qual é que é a função. Começamos então pelo ordenado. Se eu trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, tenho que receber pelo menos o ordenado mínimo, não é? É o normal para toda a gente que está no mercado de trabalho. No meu negócio tem de ser igual. Portanto, vou estabelecer um ordenado que eu acho que é adequado para o meu trabalho, para as minhas capacidades, habilitações, etc. Como imaginemos, tenho mais experiência, fiz universidade, tenho algumas habilitações, estou a começar um negócio, é verdade, está no início, mas já tenho prática no assunto. Em vez de pôr o mínimo, ponho 800 euros. E agora vou ter que desconstruir este valor para descobrir o meu valor por hora, ou seja, quanto é que eu ganho durante uma hora de trabalho. Vamos assumir que o mês de trabalho tem 22 dias de trabalho, com 8 horas por dia. Dividimos os 800 pelos 22 dias, isto vai dar 36 euros por dia. Ou seja, durante um dia de 8 horas de trabalho tenho que ganhar 36 euros. 36 a dividir por 8 horas de trabalho por dia vai dar 4,5 euros por hora. Pronto, e assim chegamos a um valor por hora. Atenção, isto não é... Existe uma fórmula para se fazer este cálculo do valor de por hora e etc. Podem ir procurar na internet que encontram, mas acho que este é básico o suficiente para qualquer um de nós fazer, sem grandes pesquisas e procuras e sem grandes contas também. Isto é só o valor da mão de obra ou do tempo que tu vais ocupar a fazer aquele trabalho. Pois, para além disto, como nós somos empreendedores, temos de ter atenção a outras coisas, como por exemplo custos de produção, ou seja, tudo o que for material, seja em lápis, canetas, seja câmara, deve sempre cobrar alguma coisa pelo material, pela manutenção do material. Isto é algo que não pode falhar, ou seja, o material deve estar sempre incluído no preço, porque senão é prejuízo, é despesa e a longo prazo não é sustentável. Depois, devemos pensar também no tipo de trabalho que é, ou seja, vamos aqui à função, abordam este parâmetro da forma que acharem melhor. Eu vou-vos dar o meu exemplo, que é
Normalmente um retrato que me seja encomendado requer de mim menos esforço mental, é algo mais direto, é um trabalho menos complexo, não requer tanto da minha criatividade, não é tão pessoal como um trabalho original que reflete sobre as minhas ideias, reflete sobre os meus sentimentos. É algo mais objetivo, com menos imprevistos também. E eu aí tenho atenção a isso. Normalmente os meus trabalhos originais irão ser sempre mais caros do que um retrato que seja encomendado, por exemplo. Mas isto é algo que vocês interpretam como quiserem interpretar e façam como acharem melhor. Um trabalho a pender para o hiperrealismo requer mais técnica, se calhar, do que o outro tipo de trabalho. Ou até é uma técnica mais minuciosa, é preciso mais paciência. Há técnicas que são mais rápidas, são mais emotivas talvez, não possibilitam tanta atenção ao detalhe, ou se calhar nem é esse o objetivo de prestar atenção aos detalhes e assim mais às cores ou mais ao gesto. E pronto, interpretam como quiserem, olham para o vosso portfólio, para o vosso tipo de trabalho e veem qual é que deve ser mais caro e outro talvez mais barato. Com o passar do tempo, devem ter também atenção à procura pelo vosso trabalho. Quanto mais procura tiverem, normalmente maior devem ser os vossos preços. Pronto, isto é um modelo que é mais adequado a um tipo de serviço que seja mais previsível. Lá está, como os retratos, por exemplo. É algo que com o tempo nós vamos adquirindo uma rotina, né? Sabemos quanto tempo é que demoramos a fazer aquele tipo de trabalho, o que é que vai implicar fazer aquele tipo de trabalho. Então é um trabalho previsível, lá está, é algo que dá para planear e para ser mais objetivo com os preços. Com uma encomenda de um trabalho original, por exemplo, já é mais complicado. E normalmente já vai existir ali um período que vai implicar se calhar tempo a pensar na ideia, tempo a rabiscar, tempo a pesquisar, seja o que for. Normalmente é algo mais abstrato, mais irregular, e então pronto, esta fórmula torna-se mais difícil de estabelecer, torna-se mais difícil de utilizar. Mas podem sempre pensar em dar um intervalo de preço, por exemplo. Acho que é uma forma de se pensar num possível valor para o vosso trabalho, e uma fórmula ou uma base que podem utilizar, por exemplo, para estabelecer um preço mínimo. Nem que seja, ok, daqui menos que isto não pode ser, daqui para cima, depois vocês acrescentam o que quiserem acrescentar, o que acharem melhor e o que se enquadra com o vosso trabalho. Com o tempo também vou conseguindo mais experiência, não é? Então aqui se calhar o vosso valor por hora aumenta e é normal, com a experiência nós trabalhamos mais rápido se calhar, e não é por trabalharmos mais rápido, por trabalharmos menos horas, que o preço do nosso trabalho deve baixar. Ou seja, a nossa eficácia não deve ser penalizada pelo valor que nós estabelecemos aqui. Se eu faço um trabalho excelente, espetacular, numa hora, porque tenho experiência para isso, já pratiquei muito tempo na minha vida, e então adquiri essa capacidade, essa habilitação, não vou cobrar 4,5€ por um trabalho, não é? Portanto, aí o valor deve ser pensado de outra forma e a eficácia nunca deve ser penalizada. Outra coisa, em relação a trabalhos por encomenda, normalmente acho que se deve pedir sempre um valor de entrada. Há quem peça 10%, há quem peça 50%, fica ao teu critério, mas é importante pedir esse valor de entrada quando é encomendas principalmente, porque é uma forma de te assegurares, porque tu estás a reservar um período de trabalho que vai ser para aquela pessoa, não é? Imagina que não pedes nada de entrada, começas a fazer o trabalho para o cliente e entretanto o cliente deixa de te responder, desaparece do mapa, não diz nada, tu estiveste a trabalhar, acabaste o trabalho, está pronto para ser entregue, queres receber o dinheiro, né, daquele tempo que tu estiveste a trabalhar, e ficas tu com o trabalho na mão. Se o cliente desistiu da encomenda ou alguma coisa, e tu ficaste sem nada mesmo.
Portanto, deves-te sempre salvaguardar um pouco e também é uma forma do cliente assumir o compromisso contigo em como tu irás fazer o trabalho e em como no fim ele pagará o resto e conclui a encomenda, não é? Normalmente, se tu fores gastar dinheiro com uma coisa, numa encomenda, já que gastaste 10 euros, aquilo custou 30 euros, já que gastaste 10, não queres perder os 10 euros, não é? Preferes ter aquilo que tu realmente encomendaste e pagas os restantes 20 e fica tudo certo, não vais estar a dar dinheiro assim, penso eu, não é? Aliás, até porque esse dinheiro de entrada também não deve ser reembolsável, ou pelo menos deve ser essa ideia que vais transmitir logo de início. Claro que depois se chegarem a um acordo em como tu não sofreste grandes consequências com a desistência do cliente, e faz sentido devolveres o dinheiro, pronto, devolves o dinheiro. Mas devem partir sempre do princípio que esse dinheiro de entrada não será reembolsável, porque lá está, imagina que só podes receber 3 clientes, tens 5 a pedirem-te coisas e pronto, aceitas 3, reservas o tempo para esses 3 clientes e depois entretanto um desses 3 desiste a meio, tu já disseste aos outros 2 que já não tinha espaço para os atender, só dali a não sei quanto tempo, se calhar não quiseram, estavam com mais pressa para receber o trabalho, pronto, acabas por perder clientes por guardar um espaço para um cliente que desistiu, por teres guardado o tempo para esse cliente, perdeste os outros 2 também, é despesa, é prejuízo. Portanto, deve-se partir sempre do princípio que esse dinheiro de entrada não é reembolsável. Perguntei-vos no Instagram se sentem ou sentiram dificuldades em estabelecer preços para a vossa arte. E 89% respondeu que sim e 11% respondeu que não. Portanto, desta vez temos uma diferença bastante maior e penso que é reflexo da falta de formação e de informação, principalmente aos artistas de início de carreira, sobre este lado do negócio da arte, um lado mais empreendedor, em como estabelecer preços para a arte, como estabelecer preços para o tempo de trabalho, fazer orçamentos, pronto, todo este lado que envolve rendimentos, não é? Aliás, penso que isto é uma grande lacuna do ensino das artes, ensinar os artistas a ter uma carreira artística que seja sustentável, que seja minimamente rentável, para que nos possamos focar nas artes, né, em fazer arte, e na minha opinião é algo que é muito necessário para também dar mais motivação e mais perspectivas de futuro a artistas que estejam a pensar prosseguir uma carreira nas artes. Se estiveres a começar, aconselho-te a estabelecer um preço que seja mais baixo, sempre justo, atenção, mesmo que seja mais baixo, porque acho que é importante agora numa fase inicial conseguires ter clientes, contacto com clientes bem-sucedidos, para ires entrando dentro do negócio, para ires entendendo melhor as coisas, ires testando e ver se as coisas fazem sentido, se os preços fazem sentido. E é sempre bom para a nossa motivação, não é? Conseguir ver o negócio a avançar e ir tendo trabalho. É sempre bom mostrar que o nosso negócio está ativo e os clientes gostam de aderir a negócios que tenham mais movimento, mais interesse do que negócios que sejam mais parados. Normalmente interesse gera interesse e também é bom, lá está a ideia do passa-palavra, da melhor publicidade é o passa-palavra, uma pessoa conta a outra, depois a outra conta a outra. Clientes satisfeitos é a melhor publicidade que há. E lá está, acho que também dá uma melhor imagem tu ires aumentando os preços do que depois começares com um preço mais alto e teres que baixar. É sinal que o teu negócio está a evoluir, que está a progredir e a aumentar e com mais procura e etc. Eventualmente podes sentir alguma insegurança com os teus preços, ou vais achar que estão muito baratos, ou vais achar que estão muito caros. É normal, principalmente de início, mas com o tempo vais vendo melhor como é que as coisas são e se for preciso ajustar, ajustas conforme a situação, mas é normal. Isso é algo que ganhas com o hábito e depois torna-se numa situação normal estabelecer preços para os teus serviços e para os teus trabalhos. Lembra-te que negócio é negócio, seja nas artes, seja onde for. Vais ter sempre contas para pagar, vais ter que viver e sobreviver, portanto
encara o negócio das artes como um outro negócio qualquer, como um negócio normal. Esta foi a forma que eu arranjei de ter algumas bases para estabelecer os meus preços, e se for preciso negociar com alguém ou explicar de onde é que vêm estes valores, eu consigo explicar, consigo dar a entender o porquê deste preço, e depois a pessoa aceita ou não aceita. Isso já não é comigo, né? Já não é connosco. Mas deu-me bases e fundamento para eu conseguir estabelecer preços e conversar com as outras pessoas. Não é regra, não há uma regra, como eu disse no início, mas é uma ideia. E vocês? Como é que é o vosso processo para estabelecer preços para os vossos trabalhos e para os vossos serviços? Têm conselhos diferentes para dar aqui à malta? Se forem a malta mais experiente, se calhar já têm aqui umas dicas diferentes, mais experientes. Estejam à vontade, partilhem connosco as vossas ideias, os vossos processos nos comentários. Metam um gosto no vídeo, partilhem, subscrevam ao canal para eu fazer mais vídeos destes, e se quiserem dar um apoio especial ao projeto, passem pelo Patreon. Por hoje está tudo, espero que tenham gostado do vídeo, espero que vos tenha ajudado de alguma forma, e é isso. Até à próxima e boas criações!